Então vamos ver o próximo mago do mercado aqui. Esse deixou até o George Soros impressionado. A gente está falando do Stanley Druckenmiller. Não sei se eu pronunciei correto. Escrevam aqui, por favor, no chat. Mas o que importa é que a net worth desse cara vai varar os 6 bilhões de dólares. Então, assim, o cara é sinistro mesmo. Então, qual é a do Stanley Druckenmiller? Ele iniciou a carreira no Banco Nacional de Pittsburgh como analista de ações. E aí, em menos de um ano, foi promovido a diretor de pesquisa de ações e alguns meses depois se tornou gerente sênior. Então, olha só, eu também falei isso no início aqui da apresentação. Como os caras vão avançando rápido na carreira. Por isso vale a pena a gente entender como que esses caras pensam. Como seguiu a carreira dele. Em 1980, ele criou uma empresa de gestão de dinheiro, a Duquesne Capital Management. Em 1986, ele se associou a Dreyfus como um gestor de fundos. Isso aqui é só o início da carreira. O estilo de gestão dele transformou a abordagem convencional de se manter uma carteira de ações para uma estratégia que envolvia também moedas e títulos. Então, pessoal, lá nos anos 80, a gente tinha ali, né, o mainstream era o quê? Manter uma carteira de ações. Então aparece o Stanley Druckenmiller e o que ele faz? Ele começa a botar no meio do portfólio desses caras que só estão acostumados com ações, ele começa a botar moedas e títulos, né? Bonds, títulos do governo norte-americano. Ele se associou ao George Soros em 1988 e pouco tempo depois, o George Soros foi lá e entregou a gestão do seu fundo, né, o maior fundo dele, para o Stanley Druckenmiller. Então olha o nível do cara. O próprio George Soros foi lá e confiou, o maior fundo que ele tem, ele confiou a gestão desse fundo ao Stanley. O retorno médio anual na casa de 45%. Isso foi medido a partir de 1986. Pessoal, isso daqui é muito importante a gente entender que quando a gente tem uma conta de R$100, é fácil dobrar essa conta, tá? Com mini índice, mini dólar. Então você vê aqui, pô, o cara só teve um retorno de 45%, só que a gente está falando de milhões e milhões e milhões. Em alguns casos, né, bilhões. Quando ele se associou ali ao George Soros, você imagina o tamanho do patrimônio, o tamanho, quanta grana esses caras estavam administrando. Então, não vamos misturar as coisas. O que é você transformar uma pequena conta de R$100, você dobrar ela, ter um retorno de 100%, não misturar isso com a rentabilidade que é tida ali em cima de um patrimônio muito grande. Então, o retorno médio anual na casa de 45%, pessoal, isso daí é de invejar qualquer hedge fund, qualquer um gostaria de ter um retorno médio anual na casa de 45%, em cima de um patrimônio gigantesco. Então vamos seguir aqui a filosofia de negociação do Stanley. Qual que é? Ele utiliza análise fundamentalista, porém, para timing de entrada, ele usa análise técnica e análise de liquidez. Então olha só que interessante, pessoal. A gente gosta de uma guerrinha, né? O ser humano tem isso. Você tem ali dois lados opostos, fla-flu. A gente gosta disso, é da natureza do humano. Mas, o que ele faz? Ele usa a análise fundamentalista para determinar quais ativos ele vai ter no portfólio. E ele pega a análise técnica e a análise de liquidez para ver o timing de entrada nesses ativos que ele selecionou através da análise fundamentalista. Então esquece tudo que te falaram, que tem que ser uma guerra, fundamentalista, técnico. Você pode ter os dois. Você pode escolher empresas que você quer ter para o longo prazo na sua carteira de investimentos. Aí você pode abrir o gráfico ali da ação, né? Gráfico semanal, gráfico mensal. E você pode identificar um bom momento para você fazer um aporte. Ah, está distante da média móvel de 20. Ah, está sobrevendido. Você pode ver momentos interessantes com um timing de entrada melhor. Então, seguindo aqui, a forma de criar retornos de longo prazo é através da preservação do capital e transações de alta rentabilidade. Então a gente precisa ponderar o quê? A gente tem que ter uma preservação do capital. Isso vocês já entenderam. O foco tem que estar no risco e não no retorno. Mas você tem que se dar a chance de ganhar. E aí que entram as transações de alta rentabilidade. Então, o que a gente viu anteriormente? Que você pode pegar uma parte das suas posições e alavancar. O risco vai continuar sendo o risco da margem que você tem depositada para você ter essa posição. Esse é o seu risco máximo, vamos botar, eliminando aí todas essas circunstâncias de circuit breaker. Vamos botar que o máximo que você pode perder é o dinheiro que você tem ali na margem. Só que o potencial de retorno é 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes
o que você tem alocado em margem. Então, apesar do foco ter que estar no risco, pessoal, apesar de você ter que ter esse approach que é recomendado pela maioria dos magos do mercado, apesar de você ter que ser um cara conservador, um cara preocupado com o risco, apesar disso, você tem que se dar a chance de ganhar. É aí que vai entrar a alavancagem, onde você pega uma pequena parte do seu patrimônio e alavanca. Então, não se esqueça, é sempre um equilíbrio. Para você ter mais retorno, você vai ter que assumir mais risco, mas você tem que estar sempre ponderando esse risco. Então vamos seguindo aqui. Ele aprendeu com George Soros que o importante não é se você está certo ou errado, mas o quanto você ganha quando está certo e o quanto você perde quando está errado. Então, se eu falo para você, todas as vezes que eu erro, eu perco na casa de R$1.000. Mas quando eu acerto, eu ganho R$2.000. Então você já tem uma informação. Esse cara tem um sistema aí onde ele está buscando ter uma expectativa matemática positiva em relação ao balanço de todas as operações que ele fez. Então, o importante é o quanto você ganha quando você está certo, quanto você perde quando você está errado. Você pode ser mais agressivo quando estiver obtendo boa rentabilidade, que é a mesma coisa que o Paul Tudor Jones disse. E a mesma coisa que você vai encontrar na pegada da filosofia de negociação do Jeff Yass, que utiliza ali a teoria dos jogos. É a mesma coisa que esses caras estão falando. Se você está tendo uma boa rentabilidade, você pode se dar ao luxo de aumentar a mão, de aumentar também o risco, de ser um pouquinho mais agressivo. Mas imediatamente quando você começa a ter umas perdas ali em sequência, você precisa diminuir a mão que você está operando.